Ademir Filho, boa noite, Garoni. O que você acha da volta do Yuri Lara? Sempre fui contra, mas já tô repensando. Falei sobre isso na live de ontem, o Ademir. Eu sou a favor, não do Yuri ou de qualquer outro volante de contenção. Aliás, falei ontem, não só sobre o Yuri aqui, a gente falou sobre Souza, Alex Teixeira e companhia. Até brinquei falando sério, mas até porque tem isso, né? A crítica em tom de humor também é uma crítica, né? O humor também é feito para crítica, tá aí o Cacete Planeta durante anos fazendo isso. Não mais, né? Mas ficou durante anos fazendo isso. Mas a maior propaganda para o Souza e o Alex Teixeira voltarem a jogar pelo Vasco é o atual time do Vasco. Quando você vê o Zé Gabriel errando um monte de saída de bola, como errou hoje, como já havia errado em outros momentos também em outros jogos, você olha e fala, bom, muito pior que isso, o Souza não deve ser. Mais qualidade ao longo da carreira, a gente sabe que teve. A questão do Souza o histórico recente de lesões, o período parado e tal. Não é se o Souza sabe jogar mais bola que o Zé Gabriel ou não. A carreira do Souza diz que sim. Porque a questão é o momento do Souza. Então, quando você olha para o campo, depois de 50 milhões de investimento ali para esses jogadores de meio de campo, e você não consegue definir sequer um jogador que deve ser o titular, parece que a volta do Souza não é nenhum absurdo assim. Quando você olha o Vasco precisando da vitória, entrando com o Serginho, Cleiton, o Adson fazendo a partida que fez, tendo custado quase 30 milhões, o Rossi também errando praticamente tudo que tentou na hora de definir bem a jogada, não parece ser nenhum absurdo Alex Teixeira voltar. É o cenário ideal? É óbvio que não. O ideal seria o Vasco ter investido mais de 200 milhões e ter um time muito mais competitivo ao ponto de a gente olhar para a Souza e Alex Teixeira e falar: esquece, amigo. Nem de graça. Agora, se a gente chega num momento como esse, falando em volta do Yuri Lara, volta do Souza, volta do Alex Teixeira, é porque deu muita coisa errada no meio do caminho. Muita coisa errada no meio do caminho. Foi pouca, não. Não foi pouca, não. E é isso. Hoje, a maior propaganda, repetindo aqui, para Souza e Alex Teixeira voltarem para o Vasco é o próprio Vasco. Né? Porque se o Vasco se coloca nessa situação, o Vasco, quando gasta fortuna em poucos jogadores e jogadores discutíveis, que só o fato de a gente estar debatendo esses jogadores aqui, a gente sabe que o investimento foi mal feito, e quando a gente fala aqui sobre um time que tem capacidade de construção, o ataque não faz gols, mesmo tendo o Verratti, porque não é capaz de construir de uma maneira diferente além de cruzar para ele, a gente está falando de um elenco mal montado, mal gerido, mal pensado, e um investimento mal feito. Então não vai ser Souza e Alex Teixeira sem ter que pagar contratação desses jogadores, que seria um absurdo. Absurdo é você pagar 15, 20, 30 milhões em jogadores comuns. Esse é absurdo. Agora, esses caras para jogarem 6 meses pelo Vasco, se o peso disso, se a contrapartida disso é vir o Felipe Coutinho, se fosse só a volta deles por si só, beleza. Se descarta e vida que segue. Agora, se é para o Coutinho vir com esses dois pesos, olhando para o elenco do Vasco atual, deixa até de ser peso. Se não jogarem mal, vão jogar a mesma. Se não jogarem bem, vão jogar a mesma coisa do que os que estão lá. Ah, mas tem que pagar o salário, Garoni. Vai ter que pagar desses outros todos que estão lá também. Não tem jeito. Então, e a incapacidade do departamento de futebol, seja do scout, seja do diretor, seja de quem for, porque roda um monte de gente lá também, a gente não sabe quem contratou quem, quando veio quem, enfim. É uma bagunça danada, treinador também muda a cada 4, 5, 6 meses, diretor muda a cada 3 meses, enfim. Muda um monte de coisa no clube, fica um monte de gente também por lá. A tendência é, se não vierem eles, virem até jogadores piores, pagando mais, como acontece quase sempre. Então, eu acho que esse é o ponto. Quando você fala do Yuri, isso serve para um monte de outros jogadores que a gente, só do fato de a gente estar debatendo aqui, depois de um investimento, desde que o Yuri saiu, o Vasco gastou mais de 200 milhões em jogador. Grande parte disso em volante. Para fazer a função do Yuri. E hoje o titular é o Zé Gabriel. Entendeu? Olha como é que são as coisas. Zé Gabriel, inclusive, reserva do Yuri na Série B. Só para lembrar aqui também. Hoje, o titular da cabeça de área do Vasco é o reserva do Yuri. Que o Vasco não fez questão de manter. Eu falei até sobre isso aqui na última live. Mas o Yuri não tem característica, era esse o papo na época, né? O Vasco quer montar um time mais técnico de saída de bola e o Yuri não tem essa característica, beleza. Só que você não pode ter no elenco um cara com essa característica?
Se você tiver um jogo mais pegado, você tem que sustentar um resultado, você não precisa de um cara com essa característica. O Vasco de 97 precisava do Alex Pinho, do Fabrício Eduardo, e o Vasco de agora não, essa sumidade técnica, esse talento nato que o Vasco contratou nos últimos 2 anos, até mais que isso, né, obviamente. Não pode ter um cara com um vigor físico maior. O Vasco de 97 tirava o Evair para entrar o Luiz Cláudio, mas o time atual, não, esse vai ser um refinamento técnico absurdo, porque só se resolve jogo na técnica. E nem essa qualidade técnica toda tem. Passa longe disso, inclusive. É o que a gente sempre fala aqui. O Vasco não conseguiu ser um time técnico e deixou de ser um time físico, como foi na Série B de 2022, e também não é um time rápido, é um nada. É um Vasco um grande nada. Então o Yuri ajuda, o Souza ajuda, o Alex Teixeira ajuda. Isso quer dizer que com esses caras se salva? Aí são outros 500. Aí já é outro debate. Mas fato é que mal não fariam o Vasco.